Abel e Raquel não conseguem acreditar no que acabaram de ver. O locutor então declara o fim do duelo, enquanto os alunos começam a comentar entre si sobre a luta. Kong se pergunta se deveria ter esperado uma reação assim, mas percebe que agora não há mais volta. Afinal, ele conseguiu aquela vitória apenas com uma faca de cozinha. E foi a primeira vez que Kang enfrentou alguém num combate real. Ainda assim, começa a se sentir inquieto. Encontra algum consolo no fato de que os irmãos Mao e Nokis estavam dentro do subespaço durante a luta. Kong se impressiona com as especificações daquele ambiente isolado. Por outro lado, Nokis não consegue acreditar que perdeu. Agora, entende que Kong é tão forte quanto Chloe havia descrito. Do ponto de vista de Nokis, Kong possui um incrível senso de combate, algo refinado através da experiência. No entanto, Kong reflete que qualquer um teria sentido a presença de Nokis, dada a intensidade de sua sede de sangue. E isso, no fim das contas, acabou jogando a favor de Kang. O resultado do duelo aparece na tela, e o locutor anuncia o vencedor. O calouro da classe Tigre, Kang. O duelo durou apenas 25 segundos. Os alunos ficam atônitos ao ver que um novato, admitido por seleção especial, derrotou um veterano com tamanha facilidade. Kang, ao perceber o impacto da vitória, pensa que não há mais como voltar à vida pacífica que ele imaginava ter. Esse é o caminho que ele escolheu, e Kong decide seguir firme, apenas com força de vontade e determinação. A cena muda para o dia seguinte. Os corredores ainda fervilham de comentários sobre o duelo. Todos já sabem que o veterano enfrentado por Kang era da influente família Auditor, e mesmo assim foi derrotado com facilidade por um calouro. Enquanto isso, Abel está sentada sozinha, mergulhada em pensamentos. Ela pensa em Kong Jiama, o único nome que não sai da boca dos alunos da academia. O duelo de ontem a deixou em choque. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que tinha visto. Kong demonstrou uma habilidade surpreendente com 2 simples facas de cozinha. Abel sempre se orgulhou do seu conhecimento sobre espadas. Afinal, é filha de um mestre espadachim. Mas agora se sente ingenuamente tola. Nunca imaginou que alguém pudesse ser tão habilidoso com lâminas tão comuns. Seus pensamentos mudam de rumo, e ela percebe que ainda sente curiosidade sobre a pessoa que a derrotou. Ela quer descobrir quem é ele, movida pelo desejo de superá-lo numa próxima vez. Então, ela se lembra de seu avô comentando que o melhor aluno do ano não era da sua turma. Ligando os pontos, Abel conclui que só pode ser Kong. A raiva começa a crescer dentro dela diante dessa possibilidade. E o que mais a incomoda é admitir que aquele garoto é realmente mais forte que ela. Abel começa a pensar no que se passava na cabeça de Kong quando ela o chamou de fraco e falou com orgulho sobre o lema da sua família. Frustrada, ela se levanta bruscamente, batendo as mãos na mesa. Assustada com o barulho, Raquel acorda e pergunta o que está acontecendo. Abel respira fundo, tenta se acalmar e responde que não é nada. Raquel, desconfiada, pergunta se ela tem certeza. Abel explica que está sem treinar há alguns dias e por isso anda meio devagar. Mas Raquel, como uma verdadeira amiga, insiste e diz que o olhar de Abel está diferente. Abel finge não entender. Então Raquel brinca dizendo que talvez ela esteja apenas com fome. Abel nega, e Raquel provoca. Ou será que você esqueceu seu equipamento em casa? Outra negativa. Então Raquel solta. Será que está com problemas de amor? Abel fica paralisada, corando na mesma hora com a pergunta inesperada. Raquel ri ao ver sua reação, dizendo que não esperava que a dama Abel estivesse interessada em romance. Vermelha. Abel afirma que não é nada disso. Raquel, em tom de brincadeira, pergunta quem é o sortudo que está nos pensamentos de Abel. É o Leon, por acaso? Abel responde séria. Não. Raquel, percebendo a reação incomum, começa a suspeitar. É estranho que Abel ainda fique apreensiva ao ouvir o nome de Leon. Então, Raquel pergunta se o tal aluno especial de ontem poderia ser o motivo. A expressão de Abel muda na hora, e Raquel, orgulhosa de sua intuição, sorri confiante. Ela segura a mão de Abel e diz: Vamos. Pra onde? Pergunta Abel, surpresa. Ora, pra classe Tigre, é claro, responde Raquel, já puxando a amiga. A cena muda para a sala da classe Tigre. Raquel entra com confiança, deixando todos os alunos da classe em choque ao vê-las ali. Enquanto caminham, Abel sussurra que talvez fosse melhor voltarem, mas Raquel responde com leveza. Relaxa. Vai dar tudo certo. De repente,
Raquel sobe em cima de uma das carteiras para procurar nosso garoto. Um dos alunos da classe Tigre se aproxima, incomodado, e diz que, independentemente do status dela, ficar em cima da mesa já é demais. Mas Raquel o ignora completamente e continua observando a sala até encontrar nosso garoto, sentado ao lado de Chloe. Ao ver Chloe, Raquel se pergunta por um instante se ela seria a namorada dele. Mas logo descarta a ideia, pensando que isso só tornava tudo mais divertido. Chloe, que sorria até então, muda de expressão assim que Raquel se aproxima e sopra no ouvido de Kong. Chloe e Abel ficam pasmas com a ousadia. Nosso garoto acorda, sem entender direito o que está acontecendo. Ao ver Raquel, ela se desculpa por tê-lo acordado e pergunta: "Seu nome é Kong, certo?" Raquel admite que não sabia quem ele era antes do que aconteceu ontem no subespaço. Na mente de Kong, ele se pergunta o que diabos Raquel está fazendo ali. Quando ela estende a mão para tocá-lo, Chloe, tomada pela raiva e entrando em seu modo Yandra, explode. "Quem é você? E o que pensa que está fazendo?" Raquel é pega de surpresa pela mudança brusca no comportamento de Chloe. Já Kong fica ainda mais tenso, achando que esse era o perigo que seu instinto vinha tentando avisar. A personalidade de Chloe vira completamente. E para piorar, Kong percebe que ela está com um estilete na mão. Frustrado, ele pensa no caos que pode se seguir se uma briga realmente estourar dentro da sala. Essa situação, definitivamente não existia no jogo. Nada disso fazia sentido. De repente, Abel intervém, tentando controlar a situação. "Raquel, o que você está tentando fazer? Esse não é o nosso ambiente", diz ela com um sorriso forçado. "Qual o problema, Abel?" responde Raquel, inocente. "Eu só vim dar um oi." Em seguida, ela caminha até Chloe, dá um tapinha em sua cabeça e comenta: "Você não devia interromper os adultos enquanto conversam. E brincar com objetos cortantes também não é nada seguro, sabia?" O rosto de Chloe se contorce de raiva. E no momento em que Raquel se vira para falar com Kong, Chloe vê uma brecha e avança com o estilete. Kong e Abel ficam paralisados. Mas Raquel, com uma calma inacreditável, segura o pulso de Chloe com facilidade, bloqueando o ataque. "Lenta", comenta Raquel, com um tom frio. "Achei que você fosse só uma garotinha mimada. Mas parece que também tem um pavio curto." Abel tenta intervir, pedindo para Raquel parar com a confusão. Mas ela ignora. Empurra Chloe como se ela fosse leve feito papel. Chloe, no entanto, gira no ar e cai perfeitamente de pé, recuperando o equilíbrio. Os alunos da sala observam a cena em completo choque. E tudo que nosso garoto quer é desaparecer dali. Raquel, aluna da classe alta e sobrinha do Santo da Lança, vive segundo o lema do seu clã: "Habilidade não significa nada diante de força esmagadora." Ela então pergunta diretamente: "E aí, Kong? A Chloe é sua namorada?" Kong responde imediatamente, num tom defensivo: Não. Ela é só uma amiga." Mesmo assim, ele sente o olhar de Chloe queimando sua nuca. A tensão no ar é quase palpável. Por dentro, Kong se pergunta em que tipo de situação maluca ele foi se meter. Ao olhar em volta, percebe que Abel também está ali, algo que nem notou antes, de tão confuso que estava com tudo. Ainda tentando entender, ele pergunta: "Mas por que vocês duas vieram até aqui?" Raquel sorri, provocadora, e responde: "Bem, parece que Abel ficou interessada em você e queria ver seu rostinho de perto." Imediatamente, Abel fica vermelha e nega, aflita. "Que quando eu disse isso?" "Eu disse isso!" exclama Abel, envergonhada. Raquel responde com um sorriso malicioso: "Ué, não foi por isso que você veio até aqui?" Abel se apressa em corrigir: "Foi você quem praticamente me arrastou para cá." Raquel dá de ombros, como se não fosse nada. "Achei que você queria ver o Kong. Por isso me seguiu." Claramente embaraçada, Abel rebate: "Isso não é verdade." Enquanto isso, os alunos da classe Tigre começam a cochichar, tentando entender por que as duas alunas da classe alta estão discutindo em plena sala. Sem saber mais onde enfiar a cara, Abel fala com a voz mais baixa e frustrada: "Acho que houve um mal-entendido. Eu não pedi para vir aqui ver o Kong." Ao ouvir isso, nosso garoto pensa consigo mesmo que ela devia ir embora logo. Então diz em voz alta, seco: "Se vocês duas não têm mais nada para fazer aqui, é melhor irem embora." As duas ficam surpresas com a frieza das palavras dele. Raquel se aproxima, inclinando o rosto com interesse.
Você é mesmo um cara curioso. E eu gosto de caras assim. Nosso garoto responde. Que bom ouvir isso. Mas eu tô longe de ser interessante. Raquel retruca, rindo. Ah, não fala assim. Que tal a gente se encontrar depois da aula? Podíamos passar um tempo juntos. Chloe, tomada pela raiva, grita. Se afasta do meu Kong agora mesmo. Raquel começa a rir, achando tudo divertido. Mas Abel, também irritada, começa a emanar uma aura poderosa. Percebendo a crescente tensão, Raquel encara Kong com um sorriso e diz: Foi divertido te conhecer. Te vejo depois. Tentando encerrar a situação de vez, Kong responde: Não volte mais aqui. Raquel, ainda sorrindo, acena com a mão. Não seja tão frio assim. Enquanto as duas se retiram, Raquel se despede de Kong com um tom afetuoso, o que só deixa Chloe ainda mais furiosa. Nosso garoto, por sua vez, só pensa que seria ótimo nunca mais ver Raquel de novo. Ao sair, Abel não resiste e lança um último olhar para Kong antes de cruzar a porta. A cena muda para o corredor, onde Raquel reflete consigo mesma. Uma coisa é ser frio, mas vê-lo cara a cara, havia algo diferente. Ela pensa no olhar de Kang. Havia algo perturbador ali. Raquel percebe que ele superou todas as expectativas. Definitivamente está acima de todos os alunos que vi desde o início do semestre. Inicialmente, Raquel só queria se divertir e provocar um pouco. Mas agora acredita que talvez tenha encontrado algo inesperado. Meu clã nunca poupa esforços quando se trata de reconhecer guerreiros excepcionais, pensa. E nesse sentido, Kong pode ser um recurso valioso. Com um sorriso animado, ela conclui. É natural que ele tenha chamado a atenção da Imperatriz Invencível. Raquel então se vira para Abel e, com sinceridade, diz: Desculpa. Confusa. Abel responde: Você devia pedir desculpas aos alunos da classe Tigre por aquela confusão, não para mim. Mas Raquel esclarece: Não é sobre isso. É sobre o Kong Gyama. E então acrescenta, com firmeza: E eu não vou ceder. Abel fica em choque ao ouvir isso, percebendo que Raquel pode estar muito mais séria sobre Kong do que ela imaginava. A cena muda para o hospital, onde Nox está se recuperando de seus ferimentos. A raiva ferve dentro dele enquanto pensa em matar Kong. Nunca havia conhecido a derrota em toda a sua vida. Como gênio da família Auditor, Nox pensa friamente sobre se livrar de Kong à noite. Só o pensamento já alimenta ainda mais sua fúria. Ele se levanta e corre para o quarto com pressa. Ele pretende mobilizar toda a influência da família Auditor, usando o poder do clã para eliminar Kong. E acredita que, depois de se livrar dele, Chloe voltará naturalmente para a família. Afinal, o potencial dela rivaliza com o dele, talvez até o supere. A hora de agir é agora, pensa Nox, visualizando o poder da Casa da Ordem combinado com o ápice de suas técnicas da Noite Silenciosa. Eu vou mostrar ao Kong do que eu sou capaz. Mas ao abrir a porta do quarto, Nox congela. Nosso garoto está ali, casualmente sentado, comendo uma maçã. Ao ver Nox entrar, ele diz com calma: Até que enfim você chegou. A cena volta para a sala de aula. Chloe está sozinha, frustrada, sentada após ver Kong cercado por outras garotas. Kong percebe seu olhar distante e pensa que ela parece incomodada. Ele se lembra que Chloe foi quem estava com o estilete mais cedo. Agora, ainda visivelmente irritada, ela se pega pensando nas garotas que estavam ao redor de Kang. O que exatamente ele tem com aquelas duas? Será que ele sente algo por alguma delas? Esses pensamentos a incomodam profundamente. De repente, Kang a chama. Chloe. Surpresa, ela rapidamente se vira e, num instante, seu rosto se ilumina com um sorriso doce. Precisa de alguma coisa? Pergunta com a voz suave, como se nada tivesse acontecido. Kang olha para ela, depois nota que o estilete ainda está na mão dela. Ela devia guardar isso antes de alguém perceber, pensa ele, com uma expressão desconfortável. Apesar do clima esquisito, Chloe mantém um sorriso como se estivesse esperando por algum pedido ou elogio. Mas Kang apenas desvia o olhar, ainda sem saber como lidar com a crescente intensidade de Chloe e com o caos que parece girar ao redor dele desde que chegou à academia.